Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Farias, eu sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 16 de janeiro de 2026, está próximo do dia 30. É o seguinte, eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga que faz seu like, seus comentários. Muito, muito obrigado. Obrigado aos 916 inscritos no meu canal. Estava com 914, ganhei dois. Muito, muito, muito feliz. E até o dia 30 de janeiro nós vamos ultrapassar, se Deus quiser, os 1.000 inscritos. Obrigado às 15 pessoas que fizeram a visualização no meu último vídeo. Como sempre, meu e-mail, meu telefone, deixo aqui. Quando quiser ligar, querendo encontrar em contato comigo, fique à vontade. Bom, gente, hoje é o seguinte, hoje eu digo os bastidores da crise democrática brasileira, né? Como sempre, eu aviso um editorial, eu peço ajuda do ChatGPT. Então eu vou ler aqui, porque ele faz um resumo interessante. O Brasil atravessa um período marcado por intensa... Desculpa, o Brasil atravessa um período marcado por intensas contradições políticas, institucionais e morais. De um lado, o discurso em defesa da moralidade pública, da transparência e da democracia. De outro, práticas políticas que insistem em se reproduzir, revelando velhos vícios sob novas roupagens. Esse texto propõe uma análise crítica, serena e responsável dos fatos mais recentes da política nacional e internacional também, né? Convidando o espectador a refletir sobre o real funcionamento do poder e o papel do dinheiro público nas decisões políticas e os riscos à democracia. Gente, a gente vive um processo muito complicado, né? Aqui, cunhado de Marcaro é o maior doador de doação, doador de Tarcísio de Freitas, né? Em recente operação, a Polícia Federal veio a público a informação de que o cunhado do proprietário do Banco Master, preso no âmbito das investigações, foi o maior doador individual da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022. A pergunta que eu faço é moral? A pergunta que naturalmente surge há ilegalidade nisso? Eu aponto não. Do ponto de vista estritamente jurídico, não. A legislação eleitoral brasileira permite doações realizadas por pessoas físicas, desde que observados os limites legais. Portanto, não se trata de criminalizar a doação em si. O problema é mais profundo e estrutural. O que precisa ser discutido é o modelo do financiamento das campanhas políticas brasileiras. São extremamente caras. Aviões, uma estrutura como Bolsonaro, aquelas carreatas, tudo pago com dinheiro público. Isso precisa de ser discutido. Agora, isso depende de quê? De um Congresso que tenha moralidade. Infelizmente, nosso Congresso não tem. Durante muitos anos, denunciou-se que empresas financiavam as campanhas eleitorais em troca de favores futuros. A Operação Lava Jato revelou isso, né? Aquele escândalo, né, da Lava Jato. Essa parte desse mecanismo nojento, nefasto, esse emaranhado de empresas, né, se locupletando do orçamento público. A Lava Jato pode ter seus defeitos, mas ela trouxe, né, para o conhecimento do povo a sujeira, né, as chamadas laranjas, pessoas físicas que realizam grandes doações, enquanto o verdadeiro acerto ocorre posteriormente por meio do acesso ao orçamento público. Porque o que acontece, gente? O orçamento público ele é do povo, é para investir no povo, mas o poder público se apropria do orçamento público, né? Você pega lá, por exemplo, pega uma secretaria de um determinado município, 600 mil, vamos lá, não é 500 mil, vamos lá. Aí ele pega 80% e sobra a folha de pagamento, sobra 20% para ele fazer investimento na agricultura do município. Está correto isso? Claro que não. Para que uma secretaria de um município de pequeno porte, né, precisa de ter 90% ou 80% da sua verba, da sua receita
destinado à folha de pagamento, quando na verdade um secretário mais 2 ou 3 assessores eram suficientes e não chegaria a ter 80%, mas não, a remuneração vai, a mesma coisa acontece com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, 90, 80% vão para a remuneração desse pessoal. Está errado? Não, eles são contratados, eles são chamados para ir trabalhar, vão lá. Então o dinheiro público é mal gerido por um Congresso incorrupto, por um Congresso nojento, por um Congresso desmoralizado. Essa é a grande verdade que está acontecendo no nosso país, né? Aí agora lá, trata-se de um problema, como eu falei, trata-se de um problema institucional que corrói a confiança da população no sistema democrático. Que democracia nós temos, gente? Estava lendo hoje, que não está nesse contexto, mas eu acrescento, eu me lembro, eu vou lembrando, no estado de Santa Catarina tem uma quantidade enorme de prefeitos envolvidos na corrupção, na transferência do lixo, licitações mal feitas. O lixo dos municípios está virando um grande negócio, porque eles fazem os conchavos, umas licitações fraudulentas para beneficiar só um determinado setor, só um determinado comerciante ou um tomador de serviço daquela região. Isso deve ocorrer em outros estados, em outros municípios, com certeza isso acontece. Né? Ainda hoje não está, mais uma vez, no contexto, né, que a governadora de Pernambuco, a família dela, é empresária do setor de transporte na região de Caruaru. Está lá, é uma publicação no UOL, né? Ela, desde 2020, 2022, que os ônibus não são vistoriados, ela não paga os certificados. Por quê? Porque é a governadora quem vai fiscalizar. Se ela é a dona da empresa. Mas isso não é administração. A administração pública ela tem que ser transparente, tem que ser coerente com a realidade, com o discurso democrático, mas infelizmente no Brasil isso não ocorre, né? Então realmente a questão do financiamento de campanha tem que ser discutido, porque não é possível que o povo brasileiro consiga suportar tanta roubalheira, tanta roubalheira. E para encerrar aqui, foi o seguinte, esse caso do Banco Master, que essa notícia que eu estou falando do editorial, do cunhado do dono do Banco Master, se eles nunca, segundo a informação, os delegados, os responsáveis pela investigação, nunca sofreram tanta pressão do Poder Judiciário para isso. Porque, gente, isso é um vespeiro que, se abrir uma caixa, é um maribondo. Não sei se vocês, quem é do Nordeste conhece, tem um maribondo chamado Exu, chama Exu verdadeiro, ou Exu verdadeiro. Ele cresce, faz uma espécie de globo, e dentro dele ele vai fazendo as camadas, né, de suas abelhas e produção de mel, que é um mel delicioso. Essa abelha acabou, porque infelizmente as abelhas no Brasil foram destruídas, né, não sei porquê, né, e as abelhas brasileiras, né, ou indígenas foram destruídas, mas ele então, se abrir, é uma camada, é como se fosse uma cebola, né? Vai cair o presidente da República, o presidente do Supremo, os 10 restantes ministros do Supremo, os 80 ministros do STJ, porque esse caso Master ele conseguiu montar um esquema de privilégios, de correntes dentro do governo, que se esse caso Master for à tona, vir à tona, a República cai. Você tá... Não, é porque montaram um esquema. O Banco Master, gente, todo mundo sabia que ele ia quebrar, todo mundo sabia que ele estava fazendo falcatruas, mas as pessoas tentaram salvar, como? Dando prejuízo de 12 bilhões, como deram no BRB, no Banco Regional de Brasília, para que ele tentasse adquirir o banco. Ele comprou o título, o BRB diz que comprou títulos, porque vai cair tudo que é ministro, porque e político, não é só ministro do STF, do STJ, não, políticos, senadores, deputados, todos estão envolvidos nessa corrupção, nessa grande bagunça que é o caso Master. Além da política do INSS, né? Você vê esse caso do INSS agora, que a Damares Alves, aquela senadora pelo Distrito Federal, está revelando os pastores que estão na corrupção envolvidos. Pastor Silas Malafaia está revoltado com a dona Damares Alves. Eu estou adorando essa briga. Mas é tudo uma corrupção. Isso preocupa demais, isso me preocupa. Né? Bom, vamos lá. Haddad, candidato ao governo de São Paulo. Eu já tinha falado aqui
que o ideal era que o PT encontrasse em São Paulo um candidato forte para concorrer com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não é invencível. Ele, talvez, eu acho que é o terceiro I, né? Imbrochável, invencível e tem outro agora, né? Imortal, né? Parece que era os três Is de Jair Bolsonaro. E o candidato Haddad, segundo divulgações, né, divulgadas na coluna do Estadão de 15 de ontem, portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. A articulação teria partido do próprio presidente da República em reunião realizada na Granja do Torto, que era a antiga residência, se eu não me engano, dos vice-presidentes, ou não me lembro agora. Do ponto de vista político, trata-se de uma escolha estratégica, né? São Paulo é o maior colégio eleitoral do país e exerce uma enorme influência no cenário nacional. O Partido dos Trabalhadores precisa de um nome competitivo para enfrentar Tarcísio de Freitas, apontado como favorito à reeleição. Haddad possui experiência administrativa, já foi prefeito da capital paulista e disputou a presidência da República quando Lula estava preso, e é um nome, né, conhecido nacionalmente. Ainda assim, a movimentação expõe uma fragilidade do PT, a dificuldade de renovar suas lideranças. O partido envelheceu, apostou reiteradamente nos mesmos quadros e negligenciou a formação de líderes políticos. Esse fenômeno não é, entretanto, do PT, é de todos os partidos do Brasil, né? As lideranças novas políticas não surgem por quê? Porque os velhos sempre ficam lá, né, em cadeira de roda, mas estão no Congresso Nacional, porque a mamata, as emendas parlamentares, que eu falarei daqui a pouco, deixa o orçamento público, deixa com que o deputado morra enforcado lá pela corda, pelo emaranhado das emendas parlamentares, né? Então é um problema. A liderança, o surgimento de lideranças políticas jovens é fundamental. Eu tenho dois que eu presto assim uma homenagem, porque eu acho que são dois, parece que eles vão até se casar, que Deus os ilumine. É um casal perfeito, eu torço demais, eu me emociono. É a Tabata Amaral e o João Campos. São jovens. Mas eles são de esquerda. Não importa se são de esquerda, se são socialistas, mas é o futuro de um país. São políticos que têm uma visão antropológica, uma visão social muito boa. Então eu torço para que o João Campos e a Tabata Amaral nunca se separem, vivam eternamente e sejam grandes políticos no Brasil, como foi tantos e tantos outros, como foram, né, tantos e tantos outros. Mas falta no Brasil liderança, porque o populismo de Lula, o populismo não constrói mais a democracia, não satisfaz mais a opinião do povo brasileiro, né? O populismo de Jair Bolsonaro, né? Os retardatários, os saudosistas do golpe militar, da ditadura, né? Da tortura, da morte, né? do escândalo de Bolsonaro, que são os eleitores de Jair Bolsonaro, já estão envelhecidos e daqui a 20, 30 anos então precisamos de novas lideranças políticas para tocar esse país, que esse país não pode parar, né? Tudo pode ocorrer, né? Menos o país parar. Lula faz reunião para agilizar o combate ao crime organizado, né? De acordo com a Folha de São Paulo, publicada em hoje, 16 de janeiro de 2026, o presidente Lula, né, realizou uma reunião com diversas autoridades ontem em Brasília para tratar do combate ao crime organizado. O objetivo oficial do encontro foi discutir formas de melhorar a coordenação entre Receita Federal, Polícia Federal, Banco Central, Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República e o Poder Judiciário. A intenção é integrar informações, ações, tornando o Estado mais eficiente ao enfrentamento das organizações criminosas. Gente, isso é essencial. Se estas palavras de fato ocorressem nessa reunião e esse acordo, essa integração com a Polícia Federal, com a Presidência da República, com a Procuradoria, a informação, velocidade que os órgãos se comunicassem. O problema é que no Brasil os órgãos não se comunicam, os órgãos ficam isolados, cada um, né? Você vê a questão do Tribunal de Contas da União, a confusão que estão fazendo no Tribunal de Contas da União, que uma hora eu faço um vídeo sobre isso. Né? Então, realmente, Tarcísio de Freitas, voltando na política, Tarcísio de Freitas promete apoio a Flávio Bolsonaro. Opa, segundo o noticiário do jornal Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a direita estará unida em torno de um único candidato nas próximas eleições presidenciais e indicou o nome de Flávio Bolsonaro como possível representante desse campo político. Ao mesmo tempo, Tarcísio deixou claro que seu projeto pessoal imediato é a reeleição ao governo de São Paulo. Ô, mentiroso!
Essa ambiguidade revela o jogo político típico dos períodos pré-eleitorais, discursos de unidade e convívio com projetos individuais e cálculos estratégicos. O apoio ou não a Flávio Bolsonaro dependerá de múltiplos fatores, inclusive a viabilidade eleitoral, o nome da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro e nas alianças que se consideram até o período eleitoral. Vamos ver o que é que eles fazem até lá, né? O filho de Ratinho também já quer, o governador do Paraná, já disse que Kassab, se Kassab o chamar, ele estará disposto a disputar a presidência da República. Então a direita não anda muito bem das pernas, anda muito dividida. Se a direita, apesar de que Kassab não tem ideologia, né? Kassab está onde tem dinheiro, né? Kassab é um grande empresário político, ele leva o partido dele para onde entrar dinheiro. Aquele que prometer mais ministério, prometer mais regalia, Kassab vai. Kassab não tem bandeira, o negócio Kassab é dinheiro. Kassab eu não vou falar o que ele é, porque senão o YouTube me dá um strike, né? E graças a Deus até agora eu não recebi. Vamos lá, STF proíbe emendas parlamentares a partir aparentes de deputados. Gente, isso é muito bom. O Supremo Tribunal Federal, né, por decisão do ministro Flávio Dino, proibiu a destinação de emendas parlamentares a entidades cuja direção seja composta por parentes de deputados e senadores. Trata-se de uma decisão relevante e correta. As emendas parlamentares, especialmente as chamadas emendas de relator, tornaram-se um dos principais instrumentos de desvio de recursos públicos e de cooptação política. Ao vedar esse tipo de prática, o STF busca reduzir conflitos de interesses e proteger o princípio da moralidade administrativa. Não se trata de criminalizar a atividade parlamentar, mas de estabelecer limites claros e necessários. Porque, gente, você vê, é uma notícia que eu queria dar ênfase, mas eu abandonei. No Rio de Janeiro tem lá uma denúncia que uma parlamentar mandou 11, parece que 11 milhões, né, para uma organização cujo endereço é no escritório do advogado delas, ou dos advogados ou da família dessa deputada. E o objetivo dessa organização é cuidar das mulheres da Baixada Fluminense, de Campos e das Centrais. Mas não fizer benefício nenhum. Mas ela recebeu 11 milhões. Porque é parenta de deputado. Então, essa ideia do STF de proibir que parentes de deputados criem ONGs, organizações, né, que são organizações não governamentais, são associações civis que são criadas, têm um CNPJ, vão para Brasília, conseguem um certificado lá de utilidade pública e ficam ganhando dinheiro do povo. O dinheiro que é para o povo vai para o mão do parlamentar, que é a sua esposa, é a cunhada, é a vice-cunhada, é o ex-cunhado que gerencia esses recursos e acaba na mão deles. Isso realmente é uma roubalheira, porque as emendas parlamentares se transformaram no maior roubo da política brasileira. Infelizmente, né, gente? Não dá. Você é muito crítico ao poder legislativo, você não gosta. Gente, eu amo política. Se eu não amasse política, eu não faria 3 vezes por semana jogando a minha cara para levar crítica, para ser chamado de tudo que não presta. Mas, gente, porque eu gosto de política, eu acho que não tem outro meio de fazer a sociedade se desenvolver que não seja através da educação e da política. Porque tudo depende da política. Agora, da maneira como os políticos estão tratando nosso país, é uma coisa vergonhosa, né? Os nossos prefeitos, todos são ladrões, estão roubando muito dinheiro do povo. As câmaras de vereadores, poucos se lixam, parece que elas estão ganhando dinheiro deles, eles querem o vereador, não está interessado na prefeitura, está interessado no subsídio que ele recebe por mês. Acabou, esse é o grande problema. Você vê essa corrupção que está ainda em desenvolvimento lá em Santa Catarina, na questão do lixo. Antigamente tinha um empregado varredor, que é chamado de gari, né? Porque o senhor Gari, a palavra gari vem do Rio de Janeiro, que é o primeiro inglês que criou uma sociedade de limpeza pública no Rio de Janeiro, e tinha o nome Gary, aí botaram Gari, né, e ficou a expressão de que Gari é aquela pessoa que varre a rua. Hoje as prefeituras não contratam mais Gari, contratam uma empresa que terceiriza, e essa empresa fica pagando um salário miserável ao Gari, vamos dizer assim, ao ajudante, que aqui em Santa Cruz tem uma coisa que é uma falta de respeito. O caminhão parece que ele tem que correr muita rua, fazer o recolhimento de muitas ruas. Os garis correm o tempo todo. Então, acho que no final de uma rua, o gari já está morto. Ser limpador de rua aqui em Santa Cruz de Capibaribe
é um sofrimento, porque o motorista vai numa vez, ele para aqui, pega um saco de lixo na minha porta, ele dá uma carreira para pegar o próximo e o gari tem que correr para acompanhar o caminhão, porque eles têm que andar muita rua. Então, é uma falta de respeito aos garis aqui de Santa Cruz. Fica aqui o meu abraço a todos os garis de Santa Cruz de Caparibe e o meu respeito. Tomara que algum fiscal da prefeitura ouça essa minha crítica e tome providência, porque é absurdo o que os caminhões de lixo fazem em Santa Cruz. Eles correm para andar, para chegar rápido ou para terminar o serviço, né? Vamos lá. Dentro ainda, estou no limite, tenho 10 minutos para falar de muita coisa ainda. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido, né, da sede da Polícia Federal para o sistema prisional do Distrito Federal, sendo encaminhado à penitenciária da Papuda. A transferência gera reações emocionais por parte de seus apoiadores e críticos do próprio ex-presidente, que demonstrou incômodo em dividir espaço prisional com outros detentos. Bolsonaro não é melhor que ninguém, ele é um detento, ele é um preso, ele é um condenado, ele tem que cumprir a pena onde determina a vara de execuções penais. A transferência dele é correta, lá ele vai ter um espaço maior, 65 metros quadrados, que todo brasileiro gostaria de ter uma casa com esse espaço, que é uma casa enorme para uma pessoa só. Comportaria mais 3, né, 4, segundo esse presídio é feito, essa sala, né? Sala Estado-Maior é feita para 4 presos, mas só vai ficar com ele, então tem um espaço enorme, o Jair Bolsonaro não pode reclamar. E lá também tem médico 24 horas e tal, então todo esse problema de soluço de Bolsonaro, essa mentira que estão inventando sobre Bolsonaro, vai ser ultrapassado, né? Então, tá lá. Filho de Ratinho, até eu já falei, né? Será candidato. O filho de Ratinho, Júnior, declarou que poderá ser candidato à presidência da República, caso o PSD, liderado por Kassab, assim o decida, né? Eu acho que é difícil do filho de Ratinho, mesmo o Ratinho sendo um grande apresentador, famoso, né? A TV que ele plota lá o programa dele, tem bastante audiência, mas o Ratinho Júnior não tem futuro não, gente, porque ele não tem por exemplo, ele não vai jamais ser bem votado no Nordeste, onde predomina muito a votação do presidente Lula, né? Então a direita aqui no Nordeste eu acredito que será pouco bem votada, e graças a Deus, né? Eu torço para que a direita não seja de tal forma, né? Bom, agora eu vou fazer uma crítica ao governo Lula. Veja bem, né? Lula, governo democrático, não teme prestar informações. Eu criei esse título pelo seguinte: editorial do Estado de São Paulo destacou que nos últimos 3 anos, em cada 3 pedidos de acesso à informação, foi negado sobre a alegação sobre a alegação de sigilo. Esse dado é alarmante. A Constituição Federal estabelece a publicidade como um dos princípios fundamentais da administração pública. O excesso de sigilo gera desconfiança e enfraquece a democracia. Os governos verdadeiramente democráticos não temem a transparência, ao contrário, prestam contas e divulgam informações e fortalecem a confiança da sociedade nas instituições. Gente, é uma vergonha um governo, claro que a lei, né, tem uma lei, eu não me lembro agora, é 14 alguma coisa, que determina determinados assuntos que ainda estão em discussão, que ainda estão em fase de experimento, que ainda estão em fase de teste, que essas informações sejam, por exemplo, uma empresa que está desenvolvendo um remédio, uma vacina, ela não pode revelar, ela tem que manter um certo sigilo. Agora, gastos com viagens, gastos com a esposa do presidente, isso não pode ser negado. É um direito do povo saber quanto o presidente da República gasta nas suas viagens internacionais, nos vestidos que ele compra para sua esposa. Está no direito da dona Janja, com quem eu tenho respeito, comprar vestido do preço que ela quiser. Agora, ela precisa de prestar conta. É um direito do povo, como não é só do presidente Lula, mas do Congresso Nacional, de todos os prefeitos, de todas as câmaras municipais, informar realmente o que gasta. Eu fui uma vez à Câmara Municipal de Taquatinga do Norte, fiquei lá uns 15 minutos, saí triste, desenganado, com falta de tratamento do povo. Mas tem lá, a prefeitura, não sei quantos milhões, mas ele não explica com que gastou 12 milhões em educação, mas gastou como? Né? Como eu falei, uma secretaria de agricultura tem um orçamento de R$1.000, ele gasta 900, 800 com folha de pagamento. Está correto isso? Não.
Não tem, é um exagero. Você não pode pegar um orçamento de R$ 1 milhão, 800 mil, você destinar a folha de pagamento, sobra 200 mil para você investir em agricultura, em meio ambiente, enfim, está tudo errado. Então, e a nossa Constituição, no artigo 37, traz como princípio basilar da administração pública a transparência, a publicidade. Então, qualquer governo, seja ele de direita, seja ele de esquerda, que nega a informação, ele está faltando com respeito à Constituição, com respeito, enfraquecendo a democracia. Não se trata de, mas não, é falta de moral. É imoral um governo decretar sigilo em prestação de contas, a não ser, como eu falei, aqueles projetos especiais que a lei prevê. Agora, quanto gastou para viagem para a França, quanto gastou para viagem para a Rússia, quanto gastou para viagem para a China, quanto gastou para a viagem da ONU, isso tem que ser transparente. Quantos ministros gastaram com passagem aérea? Isso é uma falta de respeito quando se nega isso. Desculpe qualquer governo, seja ele do direita, de esquerda, de qualquer tendência, porque a nossa Constituição, com a qual eu caso, a minha religião é a Constituição. Como disse, tem um livro do ministro, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, de quem eu sou fã, que ele diz que o direito constitucional é uma espécie de Constituição. E eu caso com a Constituição, eu sou crente da Constituição. Desrespeitou o artigo 37 da Constituição, eu brigo. Porque está lá a transparência. Então não pode um governo, seja ele que tendência for, omitir informações ao povo. Tem a obrigação de o povo saber quanto o presidente da República gasta e quem que seja, ministro, quantas viagens ele usou o avião da FAB. Eu não quero saber se o avião é da FAB, eu quero saber quanto gastou com o avião para o ministro ir para a Bolívia assistir ao jogo do Palmeiras, como foi o caso. Isso gera o quê? Desconfiança. Você vê, o Dias Toffoli foi no avião do advogado do dono do Banco Master, agora está envolvido, está enrolado. Mas nós fomos para La Paz, só falamos de jogo. Não sei se foi em La Paz, eu acho que foi na Bolívia, né? Não sei onde foi. Que o avião, ele pegou o avião do advogado do Banco Master e agora é o ministro, é o juiz do Banco Master. Você acha que tem isonomia? Não tem. Porque ele está envolvido, né? Mas mudando, já encerrando, eu quero encerrar aqui. Gente, eu me preocupo com a democracia dos Estados Unidos, porque o presidente Trump já quer usar até as Forças Armadas para reprimir manifestantes contra a questão da imigração. Isso é muito triste. Mas eu vou na conclusão. Como sempre, a conclusão tem a ajuda do chat de GPT e eu vou ler com cautela. Os fatos analisados demonstram que a democracia não é um dado adquirido, mas uma construção permanente. Ela exige vigilância constante, instituições fortes, imprensa livre e cidadãos críticos. No Brasil e no mundo, o desafio é o mesmo: impedir que o poder econômico, o autoritarismo e a opacidade corroam os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Somente com transparência, responsabilidade e compromisso ético será possível fortalecer a democracia e reconstruir a confiança da sociedade. Então, encerrando, não permito, não aceito, por quem quer que seja, podia ser meu pai, podia ser meu irmão, negou informação, é crime, na minha opinião. Então, isso enfraquece a democracia. Tá? Enfraquece a democracia, enfraquece a vontade do eleitor de votar. Ok, gente? Um bom final de semana e, se Deus quiser, até segunda-feira.